Criar associação é um ato, assim, foi um ato meio heróico, porque não sabíamos o que ia acontecer. É muito difícil para os mais jovens pensarem como era a vida universitária, como era a vida no Brasil durante a ditadura. História da América era a pior disciplina que existia no currículo. Então, nós tínhamos horror de História da América. Então, a América Latina era vista como algo, era vermelha, porque tinha Cuba. Aí depois ainda vai ter o Allende. Então tinha Cuba e você não existia falar sobre Cuba, falar sobre o Chile. Eram temas absolutamente proibidos e que estavam marcados por uma postura, né, muito conservadora. Quer dizer, a América Latina já era vista como algo perigoso, subversivo. Nos órgãos financiadores, eles diziam que eram as áreas carentes, né? História da América antiga e medieval. O ano de 1984, quando um grupo de professores de História da América se reuniu na Universidade Federal da Paraíba para um encontro, né, sobre História da América. Aconteceu uma coisa muito interessante com a História da América. Eu não sei, na verdade, o que levou uma professora da Paraíba, Ivanice Frazão. Ela decidiu, em 1984, portanto era o ano em que eu estava iniciando meu trabalho como orientadora, ela resolveu, em 1984, fazer uma reunião na Paraíba, em João Pessoa, de professores de História da América. E foi um encontro patrocinado pelo CNPq. E ela convidou gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, naturalmente do Nordeste, e para uma primeira discussão sobre a nossa situação. E aqui de São Paulo, eu tenho certeza, foram além, eu fui, mais Ana Maria e o Lelo, foram os únicos que foram de São Paulo. E foi na Paraíba que eu conheci a Luísa Raicho, do Rio Grande do Sul, e a Filomena Gebran, do Rio de Janeiro, da UFRJ. A Filomena Gebran, da Federal do Rio, que estava naquela época atuando aqui em Brasília como professora visitante junto ao Departamento de História da UNB e atuando no CNPq, onde acho que graças a ela, o CNPq naquele momento, finzinho dos anos 80, assumiu a importância de facilitar o surgimento, a institucionalização da área de História da América no CNPq. Você sabe que a CAPES, nos anos 80, num determinado momento, fez um diagnóstico da área de História e concluiu que História da América era uma área que estava em perigo, que corria o risco de no futuro não ter professores de História da América, já que você não tinha especialistas, pesquisadores na área. Eu me lembro da gente começar a se reunir para dizer que nós tínhamos que fundar uma associação nossa. Era o sentimento que nós tínhamos do nosso isolamento dentro não só dos nossos departamentos, porque como você bem sabe, em qualquer departamento de História do Brasil e do mundo, a história do Brasil, a história nacional, é sempre o centro. Isso é um fato indiscutível. Então, nós nos sentimos muito isolados, cada um no seu lugar, muito sem troca de experiências, sem possibilidades de... Achávamos que, enfim, éramos as únicas ou os únicos que estavam naquela situação. Na verdade, a placa ainda era uma ideia, né? Ainda não tinha nome, estávamos até nesse momento se discutindo como ia ser isso e aquilo. Mas o entusiasmo estava justamente em que havia dado certo esse primeiro encontro, ou seja, eram poucas pessoas, eu não lembro quantas, mas eram poucas. No encontro da AMPLAC em Mariana, em 1993, eu tinha completado exatamente um ano como professora de América na UF. E fomos a Mariana, né? Para mim foi uma ocasião muito importante, porque eu me dei conta de como a área, né,
se colocava, né, professores de vários estados, especialmente o estado de São Paulo, capital e interior, Unicamp, e Minas Gerais, evidente, Rio Grande do Sul, mas éramos uma dúzia de professores, 12 a 14 professores, parece que o número correto era 14, sentados em volta de uma mesa, né? Mas, e aí, esse foi, sem dúvida nenhuma, esse encontro, ele foi o iniciador da Amplac. Esse encontro demonstrou como era preciso que a gente se juntasse, que construísse um espaço de debates intelectuais, bibliográficos, a questão dos documentos, a questão de ter bolsas para os nossos alunos poderem viajar para fazer pesquisa. Então, pensar o ensino da história da América no nível médio. Enfim, nós descobrimos que tínhamos as mesmas necessidades, aspirações, preocupações. Nós constituímos, então, a CONAPLAC, a Comissão Nacional Organizadora dos Pesquisadores Latino-Americanos e Caribenhos. A CONAPLAC organizou, no ano seguinte, em janeiro de 93, o famoso Encontro de Mariana. Daqui de Salvador, fui até Belo Horizonte, fui trabalhando chegar em Mariana. E quando eu cheguei lá, eu me sentia fora do ninho. Eu não conhecia ninguém, só conhecia as referências bibliográficas. Eu olhava para aquelas pessoas como referência bibliográfica e a gente naquela sala, todo mundo sentado nas cadeiras escolares e aquelas pessoas já consolidadas na historiografia e aquela vontade de construir uma coisa nova. Eu me impressionava também por isso. Como é que aquelas pessoas que estavam consolidadas, que tinham um projeto financiado, estavam ali para construir uma coisa nova? E aí criamos a associação, né? Agora, não tínhamos dinheiro nenhum. Criar a associação é um ato, assim, foi um ato meio heróico, porque não sabíamos o que ia acontecer. Esse encontro de Mariana fixou para o ano seguinte, em 94, a criação, a organização do primeiro encontro nacional da Amplac, que se fez no Rio de Janeiro, organizado pela professora Maria Filomena Gebran. Então se resolveu que os encontros seriam cada 2 anos. Mas de onde? Aonde vamos nos reunir? Então a professora Filomena Gebran, do Rio de Janeiro, naquela época, ela se ofereceu para organizar o primeiro encontro no Rio. Foi lindíssimo, éramos também poucos ainda, mas foi muito bom, muito bonito. E eu acho que a partir daí a Amplac deslanchou, ou seja, a Amplac já era uma realidade, não uma ideia, não? Então, depois os sucessivos encontros, todos eles foram assim, um crescimento em quantidade, em qualidade, não? O tema do encontro era muito importante, era em função de uma efeméride relacionada com José Carlos Mariátegui. Aí Brasília se apresentava assim como um local interessante para organizar o segundo encontro da Amplac fora do eixo Rio-São Paulo. Em 96, eu estava em melhores condições de organizar o segundo encontro da Amplac. Já que o primeiro tinha sido um tanto ou quanto modesto, esse segundo encontro funcionou como a primeira vez em que o modelo do Encontro Nacional da Amplac foi testado. Então, a região que eu adotei como minha morada, na verdade, foi me apresentada pela primeira vez por conta do segundo encontro da Amplac em Brasília, né? Uma outra história muito interessante nesse encontro é que a gente, quando é aluno de graduação, né, a gente fica muito entusiasmado, a gente faz aquela brincadeira quando a gente vê a bibliografia andando, né, pelos espaços. E naquele segundo encontro da Amplac, quando eu me dei conta, jovem, graduanda, eu tinha sido colocada numa mesa com a Maria Lígia Prado e com Alberto Age. Eu queria expandir os estudos de História da América para o Nordeste. Até hoje a gente tem pouca inserção
a Amplac tem pouca inserção no Nordeste, muito pouca mesmo. E uma forma de fazer essa expansão era fazer um encontro na Bahia. Fizemos o projeto, apresentamos, não obtivemos financiamento, né? Fizemos um projeto dentro do modelo que a Amplac apresentava todos os anos, não obtivemos financiamento. Nós fizemos com os recursos da Amplac e com os recursos daqui dessa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Não tivemos mais do que isso. Mas para mim o que mais me impressionou foi todas as pessoas virem com recursos próprios, não reclamarem de nada. A hospedagem foi num hotel tradicional, que a UFBA tinha convênio, e a gente fez um encontro aqui com o que a gente tinha no momento de crise das universidades. Para Maringá, em 2004, um encontro da Amplac. Foi um encontro, creio que importante, o primeiro encontro em que a associação fazia fora de uma capital, uma cidade do interior, mas fora de uma capital. E isso foi assim importante para a instituição, importante, creio, para a Amplac, pelos resultados. Foi bastante desafiador. Foi um encontro feito na PUC de Campinas, presidido pela professora Lília Medrano. Tivemos um trabalho relativamente grande, porque afinal de contas convencer as pessoas, organizar um evento, fazer os convites, manter a atenção para que todos os grupos pudessem estar contemplados, mas foi para nós uma atividade muito prazerosa. Tenho a impressão que foi a primeira vez que nós utilizamos o termo internacional no título do encontro, no cartaz do encontro, porque já era uma prática ter a participação de colegas de outros países, mas oficializamos a partir do encontro de Campinas. Sobre o encontro em Campo Grande, eu diria que foi maravilhoso, sob vários aspectos. Primeiro, não teve nenhum contratempo, nenhum percalço, isso é muito importante. Segundo, foi um encontro que teve quase 400 inscritos, sendo que mais de 200 eram de fora do estado, de alguns países. E foi um encontro, segundo a avaliação da diretoria, que teve o maior número de alunos da graduação. Quase 200 alunos desses vieram da graduação. A ideia central é que nós precisávamos formar uma rede de contatos, de trocas, não só de experiências didáticas, depois até foi criada uma área de ensino, um grupo de ensino na Amplac, mas também trocas de fontes que eram muito complicadas de acesso. Então, por exemplo, alguém que conseguia ir para o exterior para fazer pesquisa, socializava essas fontes e também outras coisas importantes que nós tínhamos. Então, essa socialização das fontes e também dos trabalhos das pesquisas que estavam sendo feitas. Esses encontros são oportunidades também para as pessoas trocarem um pouco essas experiências de como foi fazer a pesquisa de campo, a questão do idioma. Então, quer dizer, os alunos da pós-graduação que começam a estudar espanhol e vão pela primeira vez, muitas vezes, para um país hispano-americano e tem de se comunicar num outro idioma. Então, todas essas questões, essas dificuldades também são trocadas ali. O encontro é um espaço para também conversar sobre essas questões e esses vínculos vão se formando dentro dessas redes de solidariedade que são muito efetivas, Mas a Amplac realmente era uma família. A gente tinha uma relação muito franca, entre nós em relação às nossas pesquisas, aos nossos trabalhos, mas também como colegas, parceiros, Então, a Amplac era uma ocasião também de encontro afetivo, de muita celebração, para além das mesas de debate, Tínhamos muita festa, sempre foi um encontro muito feliz de todos nós, acompanhando toda a nossa vida, Eu, já me aposentei, então, nas memórias mais gratas que eu tenho de todas as edições, todos os eventos da Amplac, porque eram verdadeiras festas. Lembro muito também do evento no Espírito Santo, com Tom Gil, como foi festivo. Todos os encontros eram muito alegres, A gente tinha a oportunidade de confraternizar,
porque nós nos formamos juntos e ainda depois agregamos nossos orientandos. Então, sempre foi um ambiente muito positivo, não é? Eu acho que aqueles momentos que fazem a gente pensar que a gente fez a escolha certa, que a gente está, né, realmente contribuindo, né, para estimular, né, outras pesquisas e também, né, crescer junto com os nossos companheiros de área. Né? Em 2000, no encontro de Salvador, na Assembleia da ANPLAC em Salvador, eu fiz a proposta de criarmos uma revista eletrônica. Então essa proposta foi aprovada, a diretoria toda apoiou o processo e a gente começou a preparar o primeiro número da revista, que seria um número introdutório, com a apresentação de alguns dirigentes. Então a revista foi lançada oficialmente em 2001 e lançamos o edital para o próximo número, que seria em 2002. O Tom Gil sempre foi aficionado pelas coisas da internet, muito cedo. Então, ele propôs, ele foi entrevistado, ele propôs, em 2001, né, que a revista, logo no começo do século, que a revista fosse, que a gente tivesse uma revista, não tinha dinheiro, e que fosse eletrônica. E você veja a trajetória da revista, que é uma trajetória que eu acho que a revista mostra o vigor e a importância da ANPLAC e dos estudos de História da América no Brasil. E nós tínhamos boletins. Os boletins que eram feitos com muito capricho e que eram colocados no correio. Não tinha artigos, tinha as informações, a gente tinha também um logo que depois foi criado e a gente era a maneira de estar sempre articulado. Aí colocamos as defesas de tese, enfim, tínhamos aquilo mesmo que se faz hoje em dia, só que era no papel, no papel ali todo mundo fazia e mandava pelo correio. O boletim foi o primeiro, porque o boletim é importante, né? Porque como é o primeiro meio de comunicação, né? Então, mas é o mais simples, né? E os outros já, os outros já exigem um instrumental mais complexo, né? Então, o site foi mais complicado de ser instalado. Aí a revista, um novo passo. Homepage. Fiz uma homepage bem simples, mas muito informativa. Uma homepage em que você tinha na entrada o documento de Mariana, o que era a ANPLAC, os seus objetivos, aí depois vinha a diretoria, os últimos encontros, informações, como era a filiação, a ficha de filiação, links para a história latino-americana, e botamos no ar essa homepage em 99. Em 2002, na encontro da ANPLAC de Belo Horizonte, eu, Cecília Azevedo e mais uma série de colegas, na Assembleia da ANPLAC, nós pedimos a inclusão dos Estados Unidos na ANPLAC. Mas eu me lembro que foi no encontro de Belo Horizonte. Eu me lembro até hoje de como é que a sala que nós estávamos e tal. Eu era a favor, mas tinha um grupo contra, entendeu? Então era eu, Cecília e Mary. E eu dei força para as duas. E aí, na Assembleia, conseguiu passar Estados Unidos. Porque Estados Unidos era o imperialista, né? Entendeu? Então, tinha uma restrição, quer dizer, estou falando isso porque eu acho que inconscientemente era isso. Ou até conscientemente, uma certa indisposição, né? Nós tivemos muito apoio, mas também alguma oposição. Né? Porque eu acho que, de novo, caía naquela coisa, nós vamos perder a nossa identidade trazendo Estados Unidos e também havia ainda dentro da ANPLAC alguma rejeição de um ou outro contra Estados Unidos. Mas nós tivemos muito apoio. Os Estados Unidos entrou de forma
que nós conseguimos ali um lugar para debater em diálogo com a América Latina, né? Que era o que eu e a Cecília queríamos, né? Estados Unidos tem que ser trabalhado em diálogo com outros lugares, até para a gente compreender a própria cultura política dos Estados Unidos e também a dos outros lugares, né? Eu acho que isso ajudou a ampliar a Amplac, ampliou o diálogo, né? Quebrou também, porque, como eu disse, algumas pessoas ainda tinham assim, não, Estados Unidos, lá vem, né, o império, né? E não era império, né? Era a tentativa de conhecer, e mesmo os pesquisadores que entram para estudar Estados Unidos são todos muito críticos com os próprios Estados Unidos, né? Foi muito rico tudo isso. O nome foi uma coisa infernal para inventar o nome, porque tem que inventar nome. Bom, então era associação, então resolvemos que era associação. Outra coisa fundamental, nacional. Eu acho que isso foi sempre uma preocupação nossa de não ficar no eixo Rio-São Paulo. E aos poucos a associação e a área de América começou a crescer no Centro-Oeste, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, além da Universidade Federal de Goiás, Estadual de Goiás, né, além da Universidade de Brasília, e está crescendo no Norte, né, em universidades no Norte, Federal do Amazonas, Federal do Amapá, Estadual do Maranhão. E possibilita-nos a conexão, o diálogo constante entre as nossas regiões, e aqui na região Norte, nós temos trabalhado para que essa conexão ela se intensifique cada vez mais, uma vez que, né, hoje temos colegas atuando nos diferentes estados aqui da região Norte. A Amplac ela congrega pesquisadores brasileiros interessados em História da América, mas também professores estrangeiros, e aí não só latino-americanos, né? Então, muito antes da internacionalização ser tão requisitada nos programas de pós-graduação, a Amplac, que começou como uma associação tão pequena, já nasceu internacionalizada, já proporcionava esse debate múltiplo, diverso. O desenvolvimento da pesquisa na área de História das Américas no Brasil, né? Então, como a associação congrega a grande maioria dos pesquisadores da área, que é brasileiros ou que atuam em universidades brasileiras, os trabalhos que são apresentados nos encontros, eles em grande medida são mesmo uma amostra muito fidedigna das áreas de pesquisa que se desenvolvem no Brasil. Eu acho que isso é a essência da Amplac, na verdade, não é? Assim, não se fechar em si mesma, buscar esse contato, buscar propiciar esse contato entre os diferentes pesquisadores dos mais diversos estados e também dos mais diversos países. Então, acho que a Amplac é essencialmente esse lugar de troca, interação, diálogo, ampliação de fronteiras. Eu acho que esse é o espírito da Amplac, verdadeiramente. A associação ela não é uma associação só de pesquisadores, ela é uma associação de professores, então também existe uma preocupação em se construir conhecimento histórico na área de América que não fique só no âmbito acadêmico, mas que também chegue aos bancos escolares, digamos assim, da formação básica, né, dos ensinos fundamental e médio. Que uma das preocupações ia ser incentivar o ensino de História da América nas escolas, no ensino fundamental e médio, né? Era também um dos objetivos. Por um lado, na universidade se incentivaria a formação de pesquisadores, mas também deveríamos dirigir nossa atenção para formar professores e chamar a atenção da História da América como disciplina nas escolas de ensino médio e de fundamental também. Então, talvez a associação
em várias tentativas que teve de criar grupos de trabalho, de produzir materiais, de fazer trabalhos com fontes, ou de tornar isso mais palatável para a educação básica, ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas, do ponto de vista das pesquisas, eu noto nitidamente que há uma qualificação dos trabalhos realizados, né, participo de muitas bancas, e isso efetivamente nos dá uma amostra do quanto ficou refinado o campo do conhecimento historiográfico produzido no Brasil sobre a América. Ela é uma associação consolidada, né? Qualquer coisa que venha, vem apenas para corroborar o amadurecimento, né? É uma associação madura, né? É uma associação que congrega pesquisadores interessados e dedicados à área de História da América. A Amplac também, quando começou, ninguém imaginou que ela ia se tornar o que se tornou, né? Eu acho que a Amplac é um espaço muito especial e um espaço de consensos muito interessantes, né? Eu espero que continue como um lugar de consensos muito interessantes e que não tenha conflitos muito grandes, porque quando as associações vão crescendo, né, às vezes vão se formando grupos, vão se formando... Então, que a Amplac continue esse lugar afetivo, porque eu penso também que a criatividade, inclusive a criatividade das pesquisas, ela floresce de forma muito mais significativa em lugares afetivos, em lugares onde você tem aquele espaço, onde você está confortável para você poder seguir em frente. Eu acho extraordinário que estejamos completando 25 anos. Não vou fazer aquela frase padrão, outros 25, porque eu espero não outros 25, outros 250. Então, eu quero saudar a todos, mandar abraços muito carinhosos para os meus amigos queridos e até a próxima. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar.